Também. Mas vamos ver. Como isso não me concerne, porque isso vai ocorrer quando eu já não serei mais, então o que eu vou fazer? Mas eu penso muito nisso, porque eu penso na humanidade, na sobrevivência da humanidade como espécie. Vamos ver. Então eu acho isso, e o que eu temo muito é realmente uma aliança entre a China e os Estados Unidos, que vai nos... Porque eu acho que é o seguinte: você ter dois impérios é melhor do que um império só. Já que você não pode ter 10 impérios. Se você tivesse 10 impérios, seria melhor. Cada um se ajeita no seu... Você pode tirar proveito de ambos, né? O que a gente fazia, né, com a União Soviética e os Estados Unidos. Exatamente. Quando você... tem um cronista francês da Idade Média que conta uma história é longa, não cabe aqui, mas ele conclui, diz assim: e assim foi feita esta paz, que foi feita para a nossa desgraça. Então é o seguinte: uma paz entre a União Soviética e os Estados Unidos, ou entre os Estados Unidos e a China, não nos interessa a nós aqui. Que eles continuem brigando. Só que não cheguem a brigar de jogar bomba atômica, por favor, mas continue disputando. Pois é. Então, Mauro, vamos agora entrar no âmbito nacional, né? A gente não pode deixar de abordar, em primeiro lugar, o Brasil agora sob a Dilma Rousseff, uma mulher presidenta da República, apesar de ter sido indicada pelo PT, que parece estar fazendo algumas mudanças, pelo menos de cena, né? Ela, ao contrário do Lula, que era muito comunicativo, ela parece ser uma pessoa mais retraída e que quase não aparece em público, que, a meu ver, isso é até perigoso, né? Porque a comunicação é importantíssima. Bom, eu espero que a dona Dilma Rousseff tenha todo o êxito. Eu votei nela, não me arrependo disso. Não me arrependo. Eu não podia... A política brasileira está muito pobre. Depois que morreram homens como Tancredo, como Ulisses, como Brizola, a política foi muito pobre. O Lula foi a grande figura desse período todo. E eu tenho uma grande admiração pelo Lula, além do mais, por uma razão de classe. Como nós somos autodidatas e viemos do chão do povo, então a minha simpatia com o Lula é natural. Eu dizia, doutor Tancredo, que você vende a mãe, mas não vende a classe. E quando vende a classe é porque já vendeu a mãe. Então eu não vendo a minha classe, eu sou filho da classe operária e qualquer coisa que aconteça na minha vida eu continuo sendo o filho de pedreiro. Então para mim não tenho... Eu acho que o Lula foi um grande estadista. Um grande estadista. E eu vejo até que o Júlio Andreotti tinha razão. Quando estiveram lá na Itália, eu era dito cultural do Brasil em Roma, estiveram na Itália o Lula e o Collor. Aí eu perguntei a Andreotti: o que o senhor achou do Collor? Ele disse assim: um cover boy. Quer dizer, um homem de propaganda, um modelo de propaganda, né? E o Lula disse: um vero uomo di Stato, um estadista. E é verdade. Então, o Andreotti, na época, era primeiro-ministro, já tinha sido primeiro-ministro, né? Acho que era ministro. Eu não sei o que ele era na época. Era ministro de Relações Exteriores, me parece. Já não lembro mais. Ele mudava muito. Uns 30 anos lá no poder, né? Esse foi um craque, um homem de extrema direita, né? Eles deviam agora, quando foi falando em Batiste, deviam estar botando o Andreotti na cadeia, apesar dele estar velho, ele saiu porque está velho, foi perdoado, etc. Mas quem foi responsável por toda aquela coisa, como dizem, é a lenda que corre na Itália, das Brigadas Vermelhas, que eles recebiam ordem del Gran Vecchio. O Gran Vecchio era o Andreotti. Já era o Gran Vecchio, então. Mas isso não veio ao caso, foi uma digressão aí. Eu acho o seguinte, que
Eu acho que a Dilma vai fazer um grande governo, diferente do governo do Lula. Eu, se pudesse dar um conselho a ela, eu não posso dar conselho, eu não sou conselheiro, eu diria que ela tem que equilibrar um pouco, ela tem que... Porque, aliás, eu estou dizendo isso num artigo que fiz para a revista. Ela é uma grande administradora, isso é muito importante. Mas essa virtude de grande administradora não basta para um chefe de Estado. O chefe de Estado tem que ter liderança política. E liderança política se faz em contato com o povo. É sobretudo nas crises, né, Mauro? Quando houver uma crise assim, se ela não estiver no meio do povo, ela ficar muito distanciada, mesmo que tenha a melhor das intenções ou a melhor das competências, ela dificilmente vai superar uma crise, né, um impasse. Ela tem que ter o povo ao lado dela. E para ter o povo ao lado dela, ela tem que estar junto do povo. Eu acho que falar pouco é uma grande virtude. Eu acho que o Lula não pecou muito por isso, porque era o estilo dele, o tempo era outro, era um momento... O tempo era outro. Mas eu acho que não se governa sem laconismo. Eu acho que é uma virtude falar pouco, mas sempre que for necessário falar. Não? Sempre que for necessário falar. Ela fez uma coisa ótima, tendo ido lá à Serra Fluminense e não ter falado. Ter falado com as autoridades, ter dado as ordens e tal e voltado. Ela fez muito bem. E eu acho que ela deve realmente falar no cargo, falar oficialmente, falar com notas e tudo, etc. Tudo bem. E falar quando houver realmente muita necessidade. Agora, ela também precisa ter contato. Isso ela naturalmente saberá com as pessoas. Mesmo os generais, os militares, ouviam muito jornalistas. Às vezes chamavam 2 ou 3 para conversar, para ter o contato, saber o que está acontecendo. Isso era uma coisa que ela podia fazer. Por exemplo, pegar, de vez em quando, chamar 1 ou 2, ou chamar um só, melhor ainda do que chamar 2 ou 3, para ela ter, porque ela está muito presa lá. A informação que ela tem é informação interessada. Eu espero que ela não vá cair no conto da Catarina da Rússia, Catarina II, que o Potionkin, que foi o grande ministro dela, que aliás um grande homem de Estado, o Potionkin uma vez a levou para visitar o Dnieper, o rio, e ela então no barco pelo rio, e ele na beira do rio construiu umas aldeias fictícias, só as fachadas de casas muito alegres, com flores na janela e os camponeses todos felizes abanando as mãos para a imperatriz no barco. E ela toda feliz de ver que o seu povo estava feliz. Não era nada disso. Né? Então ela naturalmente conhece a história da Catarina da Rússia e não vai cair no conto de algum Potionkin. Então, o Mauro Santayana, eu também me esqueci de falar, ele foi militante político e ainda é um militante político, foi militante da resistência, foi assessor de vários presidentes, governadores. Então, Mauro, essa política toda, você está otimista, como eu percebi, né? Você é uma pessoa otimista e tal. Mas você também está vendo aí que temos alguns problemas econômicos, né? E a pressão sobre a Dilma é muito grande, né? Sobretudo essa pressão para afastá-la da integração latino-americana. Você tem percebido, né? Ela está cercada. Isso na coisa diplomática está sendo tão claro como nunca. Eu nunca vi isso. Quer dizer, e fica aí está certo. Aí a gente tem que falar. Fica a grande imprensa ouvindo 3 ou 4 senhores que deviam estar cuidando das suas memórias, que são homens muito inteligentes, foram grandes diplomatas para um tempo diferente, para um interesse diferente. Fica aí o meu amigo Azabuja e outros que tais aí, né, dando palpite sobre política externa. Deviam ficar quietinhos, porque se a gente for examinar o desempenho deles, não foi tão Brastemp, como diria alguém. Então deviam ficar calmos, porque eles têm horror, compreendeu? É um negócio da aristocracia. O horror deles do governo do Lula, um pouco era pelo Celso Amorim, que foi um grande diplomata, excepcional diplomata,
Né? Que, aliás, eu costumo brincar que em Santos deu 2 grandes diplomatas. Primeiro o Alexandre Gusmão e depois o Celso Amorim. Que o Alexandre Gusmão, nós devemos o país do tamanho que temos, o Alexandre Gusmão, que nasceu em Santos. E diz que o Celso Amorim também superou no tempo, como ministro e chanceler, o Barão de Rio Branco. Sim. Superou nisso e superou em outras coisas, porque o Barão do Rio Branco foi um grande ministro para o seu tempo, não tem dúvida nenhuma, mas era um aristocrata. Você sabe que ele sofreu, embora não tenha revelado isso, sofreu quando o Rui foi para a Haia no lugar do Joaquim Nabuco, porque o tipo de diplomata que ele queria para o Brasil era o tipo de Joaquim Nabuco, né? O Quincas o Belo, bonito, alto, europeu, etc. O Rui daquele tamanhozinho. E nós devemos à imprensa o fato de que o Rui tenha ido no lugar do Joaquim Nabuco, porque alguém percebeu que o Joaquim Nabuco estava surdo e fez um editorial, não sei se foi do Jornal do Comércio da época, um editorial dizendo que como é que vamos mandar um diplomata para uma função diplomática desta natureza, um homem que está surdo, não vai ouvir quem lhe fale aos ouvidos. Então, em razão disso, o Rui foi escolhido para chefiar a delegação. E foi a nossa sorte, porque o Rui foi um grande diplomata, foi o sujeito que colocou pela primeira vez o direito de igualdade entre as nações. Mauro Santayana, você falou agora há pouco da grande imprensa, né? A grande imprensa já teve uma influência massiva, né? Dominante, mas atualmente nós temos a internet. Você sabe que a Cristina Kirchner já está com o blog dela, já está no Twitter, né? E está fazendo toda uma campanha, inclusive reforçando a TV pública e basicamente o Chaves também, né? O Chaves já me disseram que qualquer manifestação que ele faz, tem lá uma pessoa lá da televisão estatal que filma aquilo, né? E depois bota no YouTube, justamente para circular aquilo na internet. Então hoje já se descobriu, por exemplo, que a internet ela é mais acessada, tem mais acessos, quer dizer, mais pessoas que veem a internet do que a própria televisão. Então, você acha que a grande imprensa sofre também esse assédio da internet? Ela pode sofrer em matéria de influência, eu digo, diminuindo a sua influência política, inclusive? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você examina a história, você vê que as grandes revoluções sociais, políticas e culturais do mundo são precedidas da mudança do suporte da escrita. Isso ocorreu quando você substituiu o papiro e o pergaminho pelo papel. E quando você teve e agora quando você tem a internet. Quer dizer, então eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos diante de uma revolução, de uma grande revolução, que começou agora. Porque tem 20 anos, não tem isso. Então, eu acho que nós vamos ter uma grande revolução por esse efeito da comunicação. Segundo, os jornalistas, eu outro dia estava falando com os blogueiros lá no Rio, eu dizia uma coisa que as pessoas não entendem, é que jornalista é adjetivo, substantivo é cidadão. Eu sou um cidadão jornalista, não sou um jornalista cidadão, sou um cidadão jornalista. Tá? Então, e os jornalistas vão perder, estão perdendo o seu protagonismo. Os jornalistas só ficarão como jornalistas aqueles que forem capazes de ver os fatos e de os comentários, de os deglutir para o grande público.